posso fazer para retribuir? Se entregou em meu lugar, num gesto de amor, me deu vida para reinar. Eu acredito no que Cristo fez por mim. Eu acredito no poder do teu amor na cruz. Jesus me amou. Que posso dar pelo que fez? Que posso fazer para retribuir? Se entregou em meu lugar, num gesto de amor, me deu vida para reinar. Eu acredito no que Cristo fez por mim. Eu acredito no poder do seu amor na cruz. Jesus me amou. Eu acredito, hoje perdoado sou. Eu acredito, hoje reino em seu favor na cruz. Jesus me amou. Reconciliado com o Pai eu estou. Foi derramado seu Espírito em mim. Em comunhão agora posso viver. Sou amado do Pai, sou amado do Pai. Reconciliado com o Pai eu estou. Foi derramado seu Espírito em mim.
Queridos, eu quero, pela graça de Deus, trazer um pensamento que com certeza vai edificar os nossos corações, vai nos levar a um caminho de maturidade nas Escrituras. A minha oração é que o Espírito Santo possa iluminar os olhos do nosso entendimento, os olhos do nosso coração, para o assunto que eu quero ministrar hoje aqui com vocês. E hoje eu quero falar debaixo do tema Como ser guiado pelo Espírito Santo. Como ser guiado pelo Espírito Santo. Essa é uma pergunta frequente que as pessoas fazem. Eles vêm até nós e falam assim: pastor, eu creio em Jesus, eu creio em Deus, e vocês falam que o Espírito Santo é um consolador, um guia. Eu queria saber como eu posso ser guiado pelo Espírito Santo, e hoje eu quero trabalhar um pouco então a respeito desse assunto. E a primeira coisa que eu e você precisamos entender é que para sermos guiados pelo Espírito Santo, é guiado pelo Espírito Santo as pessoas que são maduras em Cristo Jesus. Ser guiado é uma característica de uma pessoa madura, não de uma pessoa que é infantil, mas de uma pessoa adulta. Olha o que a Bíblia nos ensina no Evangelho de João, capítulo 21, versículos 18 a 19, diz assim: em verdade, lhe digo, que quando era mais moço, você se cingia, você se vestia e andava por onde queria. Mas quando você for velho, estenderá as mãos e outro o cingerá, outro o vestirá e o levará para onde você não quer ir. Jesus disse isso para significar com que tipo de morte Pedro havia de glorificar a Deus. Depois de falar assim, Jesus acrescentou, dizendo: siga-me. Queridos, esse texto nos ensina algumas coisas. Esse texto é a narrativa de uma conversa entre Pedro e Jesus. Jesus já havia ressuscitado. Quantos de vocês já leram aquela história onde Jesus pergunta para Pedro: Pedro, você me ama? E Pedro responde: eu te amo, Senhor. E Jesus pergunta de novo: Pedro, você me ama? E Pedro responde: eu te amo, Senhor. E a terceira vez ele pergunta: Pedro, você me ama? E Pedro responde: eu te amo, Senhor. Depois deles terem essa conversa, eles conversam a respeito disso aqui. E Jesus diz para ele: em verdade eu lhe digo que enquanto você é moço, você faz o que você quer. Mas quando você for mais velho, alguém estará guiando você, até mesmo para onde você não quer ir. Isso mostra que ser guiado é um sinal de maturidade. Ser guiado é algo para pessoas maduras. Apenas alguém maduro seria guiado, mesmo que isso custasse a própria vida. Jesus estava dizendo: Pedro, enquanto você é moço, você vai por aí fazendo o que você quiser. Mas quando você for velho, alguém vai te guiar. E isso, inclusive, é a forma como você vai morrer. Somente alguém completamente maduro, vazio de si mesmo, vazio das suas vontades, vazio dos seus prazeres, seguiria ordens até a morte. Por isso, ser guiado é uma característica de pessoas maduras. Uma pessoa madura já se esvaziou de si mesmo. Ela já entregou a sua vida, ela aceita direções. É muito simples de entender isso, não é mesmo? Vocês, mamães aqui presentes hoje, né? Quando você tinha lá seu filho, ele estava com 3, 4 anos, você dizia: vai escovar os dentes, e ele imediatamente ia. É isso? Porque ele está cheio de vontade, ele está cheio de desejos, ele está cheio de outras opções, ele quer as coisas dele, ele não obedece diretamente, ele não se sujeita àquela direção. Mas agora você com seu filho de 40 anos, você diz: vai escovar os dentes. Espero que não. Ele já entendeu, mas você diz: vai escovar os dentes, e ele vai. Somente alguém maduro obedece, segue as direções. Pode ser guiado, pode ser direcionado. Uma criança não faz isso. Lá no seu grupo familiar, você recebe uma instrução de fazer o grupo familiar de tal jeito, comentando a mensagem de domingo. Aliás, a mensagem que nós vamos trazer aqui hoje vai dar bastante assunto para vocês conversarem no grupo familiar. E de repente eles começam a fazer devocionais e falar de mensagens de outras pessoas, de outros lugares. Pessoas imaturas não sabem seguir direção.
Existe uma forma de fazer aquilo que estamos orientando e as pessoas não conseguem fazer daquele jeito. Mostram imaturidade. Estão cheias de si, cheias do seu próprio jeito de fazer. É imaturo, não tem conhecimento da sua identidade em Cristo, por isso não aceita direção. A criança não se conhece, não conhece a verdade, por isso não aceita direção. Queridos, nós aprendemos semana passada com o pastor Pio Carvalho, quando ele falava a respeito de orarmos em língua. E ele disse que quando nós oramos em línguas, o Espírito nos capacita a orarmos à vontade de Deus. O Espírito não nos capacita a orarmos a nossa vontade, o Espírito nos capacita a orarmos à vontade de Deus. Quando oramos em línguas, somos edificados. Edificado significa estamos amadurecendo. Enquanto mais amadurecemos, mais oramos à vontade de Deus e não a nossa própria vontade. O Espírito não perde a minha vontade, mas a de Deus. E a vontade de Deus está baseada na verdade, na justiça, que é Cristo Jesus. O Filho de Deus maduro conhece a Deus, conhece a si mesmo e conhece o próximo. O cristão maduro vê as coisas através da palavra da verdade, através da palavra da justiça, através de Cristo Jesus. Olha o que a Bíblia nos ensina em Hebreus capítulo 5, versículo 13 e 14. Porque qualquer que ainda se alimente de leite não está experimentado na palavra da justiça. Ou seja, aqueles que bebem leite são as criancinhas, os bebezinhos, e eles não estão experimentados, eles não têm conhecimento, eles não se alimentam da palavra da justiça, porque são meninos. Mas o mantimento sólido, o alimento sólido é para os perfeitos. A palavra grega aqui para perfeito é a palavra teleios. Isso nos lembra de uma famosa frase de Jesus, não lembra? O que Jesus disse na cruz? Tetelestai. Está perfeito, está consumado, está completo. Esse texto então está dizendo que o alimento sólido é para aqueles que são perfeitos, aqueles que são adultos, aqueles que chegaram à maturidade. O alimento sólido é para os teleios. Vire para a pessoa do seu lado e diga assim: você é um teleios. Você é um maduro, você é um adulto na palavra da justiça, os quais, em razão do costume, têm as faculdades, os sentidos exercitados para discernir o bem como o mal. Para discernir tanto o bem como o mal. Esse texto está nos ensinando que aqueles que são crianças, eles não conhecem a palavra da justiça. E eles precisam de leite. Eles precisam ser fortalecidos. Mas aqueles que se alimentam da palavra da justiça, esses se tornam maduros, esses se tornam perfeitos. O adulto, o amadurecido, ele tem experiência na palavra da justiça. E ele também tem a capacidade de discernir o bem e o mal. Perceba que esse texto não tem o objetivo de dizer que um maduro tem a capacidade de discernir entre o bem e o mal. Isso é bem, isso é mal. Não, ele está dizendo que aquele que conhece a palavra da justiça sabe diferenciar o que é palavra da justiça e o que é o conhecimento do bem e do mal. Percebe que o objetivo não é conhecermos a diferença entre mal e bem, mas discernir o bem e mal por causa da justiça? Essa é a mensagem do texto. Calma, pastor, está indo rápido demais, eu estou meio confuso aqui. Do que a gente está falando? Né? Eu consigo ver os olhinhos de vocês foram crescendo assim, falando, aonde que ele está chegando com isso? Por que ele está tão rápido? Calma. Nós estamos falando a respeito de como ser guiados pelo Espírito Santo. E a Bíblia nos ensina que só aqueles que são maduros recebem direção, recebem orientação, podem ser guiados.
E a Bíblia está nos ensinando que os maduros são aqueles que conhecem a palavra da justiça, aqueles que se alimentam da palavra da justiça, aqueles que conhecem a palavra da verdade, a palavra de Deus. Aleluia. Do que nós estamos falando aqui? Eu estou dizendo que o conhecimento do bem e do mal é resultado da desobediência de Adão, não é uma revelação espiritual. Revelação espiritual é o conhecimento da justiça. Olha o que a Bíblia nos ensina em Gênesis capítulo 2, versículos 15 a 17. O Senhor Deus tomou o homem e o colocou no jardim do Éden para cultivar e guardar. Deus colocou o homem em um jardim, em um lugar perfeito, em um lugar bonito, maravilhoso. Deus colocou ele no jardim e Deus tinha comunhão com o homem no jardim. E o Senhor Deus ordenou ao homem: de toda árvore do jardim você pode comer livremente. Olha que liberdade, olha que abundância, olha que bênção de Deus para a humanidade. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal você não deve comer, porque no dia em que dela comer, você certamente morrerá. Queridos, o conhecimento do bem e do mal é resultado da desobediência de Adão. Adão comeu o fruto do bem e do mal e ele morreu. Se você se alimentar do conhecimento do bem e do mal, a Bíblia nos orienta, ela diz: você certamente morrerá. Ou seja, tudo que você faz baseado na maldade te leva à morte. E tudo que você faz baseado no bem do conhecimento da árvore te leva à morte. Ele está nos ensinando então que Ele nos criou para estarmos em uma posição de justiça. Justiça, vocês sabem o que é? É o estado perfeito, o lugar onde Deus nos criou para estar, o lugar do centro da vontade de Deus, um lugar de paz, de alegria, de justiça no Espírito. É um lugar como o reino de Deus. Justiça é como Deus nos criou para sermos, em um jardim, com uma vida abundante, com paz. Esse é o lugar de justiça. Mas esse texto claramente nos ensina que o conhecimento do bem e do mal é contrário à justiça de Deus. O conhecimento da justiça é vida, é amadurecimento, mas o conhecimento do bem e do mal é morte. Certamente morrerá. Se você se alimentar do conhecimento do bem e do mal, a Bíblia nos ensina, certamente morrerá. Deus nos criou para a vida, e o conhecimento do bem e do mal gerou a morte. Deus nos criou para a vida, e o conhecimento do bem e do mal gerou a morte. A palavra da justiça é vida, mas a palavra do bem e do mal é morte. Por isso, se você sentir liberdade, diga assim comigo: eu rejeito o conhecimento do bem e do mal, e recebo a verdade da justiça de Deus. O bem e o mal geram morte, mas a justiça gera vida. Perceba que não é a diferença entre o bem e mal que o filho maduro reconhece, sabe discernir. Isso qualquer um sabe, não é verdade? Você precisa de maturidade para ver isso é mal, isso é bem. Qualquer criança reconhece. As crianças reconhecem algo mal, mas o que nos confunde, queridos, é o conhecimento do bem. Há muitos anos atrás eu trouxe uma mensagem para os jovens aqui na igreja, e eu disse: o maior inimigo da verdade não é o mal, mas o maior inimigo da verdade é o bem da árvore do conhecimento do bem e do mal. Porque nós achamos que está tudo certo, achamos bonito, achamos bem, achamos bondade naquilo, mas aquilo não é verdadeiro e nos conduz à morte da mesma forma. Nos afasta de Deus da mesma forma. Qualquer criança conhece o mal, qualquer criança conhece o bem. Se eu chegar para um dos meus filhos pequenininhos e disser assim para eles: ei, mate o seu coleguinha de escola,
Ele vai falar: não, papai, está maluco? Não. Isso aí é mal, papai, não se faz. Ou se eu falar assim, ó, minta para a mamãe, ele vai falar: não, papai, não minto. Isso aí está errado. Agora, preste atenção nesse exemplo aqui. Se eu chegar para um deles e disser assim: elogie o seu irmão, para que ele se sinta capaz para realizar uma tarefa. Isso é mal? Não. Isso é bem? É. Isso é verdade? Não. Elogie alguém para que essa pessoa se sinta capaz para realizar uma tarefa. Existe algum mal nisso? Não. Isso é bem? É. Isso é verdade? Não. Não é verdade. A capacidade que nós temos vem de um elogio ou vem de Deus? Quando eu elogio para que a pessoa se sinta capaz, percebe que eu estou colocando ela em uma armadilha para ela confiar nas próprias forças, mas a verdade é que a nossa capacidade vem do Senhor. É o Espírito de Deus quem nos capacita e não as palavras dos homens. E percebe como esse bem nos engana, mas esse bem é contrário à verdade da palavra de Deus. Porque a pessoa, ela se sentir capacitada por causa de um elogio, ela tira toda a confiança dela da verdade que está em Cristo Jesus e coloca a sua confiança nos seus próprios braços, na sua própria força, e ela nega a verdade que está em Cristo Jesus. Você acha que esse bem vai levar essa pessoa à vida? Não. A árvore do conhecimento do bem e do mal, se você se alimentar desse conhecimento, certamente morrerá. Certamente morrerá. A nossa capacidade vem de Deus. Então, elogiá-lo para se tornar capaz é um engano. O filho maduro, então, o que nós estamos aprendendo é que o filho maduro, que conhece a justiça, que conhece a palavra da verdade, irá reconhecer se o Espírito Santo está falando, por conhecer a palavra da justiça. Queridos, muitas vozes vêm às nossas cabeças, às nossas mentes. Como nós sabemos se é o Espírito Santo falando? Se ele está de acordo com a palavra da justiça, se ele está de acordo com Cristo Jesus, se ele está de acordo com o que está na Bíblia, nas Escrituras. Se estiver de acordo com a verdade, é o Espírito Santo. Se não estiver de acordo com a verdade, não é. Não é. Muitas vezes nós recebemos orientações de pessoas, muitas vezes nós escutamos uma voz interior, muitas vezes, e não é o Espírito Santo falando, porque é bem ou é mal, mas não é verdade. Não é verdade. Por isso a Bíblia nos ensina o seguinte: o Espírito Santo nos conduz na justiça, na palavra da verdade. No Evangelho de João, capítulo 16, versículo 7 ao 15, diz o seguinte: mas eu lhes digo a verdade. Jesus diz o quê? A verdade. É melhor para vocês que eu vá. Pessoal, pensa comigo. Olhando o conhecimento do bem e do mal, olhando o que seria melhor para nós, não parece que seria melhor se Jesus nunca fosse embora? Os discípulos ali, abraçadinhos em Jesus, precisava de pão, ele multiplicava o pão, precisava transformar água, ele fazia vinho, trazia alegria para a festa, precisava de um milagre, ele gerava um milagre, não é? E agora ele diz o seguinte: ei, isso seria bom para vocês, parece bom para vocês eu ficar, mas eu lhes digo a verdade, é melhor que eu vá. Porque se eu não for, o Consolador, o Espírito Santo, o Espírito da verdade, não virá para vocês. Mas se eu for, eu o enviarei a vocês. Jesus já morreu? Sim. Jesus já ressuscitou? Sim. Jesus foi assunto aos céus? Sim. Então o Espírito Santo de Deus já foi derramado sobre nós, porque Jesus não é mentiroso, Ele cumpre aquilo que Ele diz. O Espírito Santo já está nas nossas vidas, o Espírito Santo já está entre nós, Ele está nesse lugar. E Ele continua dizendo:
Quando Ele, o Espírito Santo, vier, Ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Agora preste muita atenção nisso. Do pecado, porque eles não creem em mim. Quantos aqui creem em Cristo Jesus? Então o Espírito Santo não fala com você a respeito do pecado. Porque o Espírito Santo fala a respeito do pecado com as pessoas que não creem em Jesus. Ah, você é um pecador, o Espírito Santo está falando para mim aqui que eu sou um pecador. Isso é mentira, não é o Espírito Santo. O acusador é Satanás, não é o Espírito Santo de Deus. Olha, o Espírito Santo está me dizendo aqui que você está em pecado. É por isso que isso aí é coisa de Satanás, não é do Espírito Santo. O acusador é outro, o Espírito Santo de Deus não faz isso. Convencerá o mundo do pecado, porque eles não creem. Os que não creem escutam, percebem nos filhos de Deus que eles não estão de acordo com a luz, por isso eles são convencidos do pecado. Da justiça, porque vou para o Pai. Isso aqui a gente já aprendeu também, não aprendeu? Quando Jesus diz assim, eu vou para o Pai, é porque Ele considera você irmão. Então, o Espírito Santo nos convence da justiça, porque somos considerados família de Deus, filhos de Deus. O que é que o Espírito Santo fala comigo e com você? Ele fala a respeito da justiça. Ele fala a respeito da justiça. Quem é a nossa justiça? Cristo Jesus. E o texto continua. Da justiça porque vou para o Pai. Quantos de vocês creem em Jesus? Quantos de vocês são filhos de Deus? O Espírito Santo fala conosco através da justiça. E vocês não me verão mais. Do juízo, porque o príncipe deste mundo já está condenado, já está julgado. Não somos nem filhos de Satanás. Não somos filhos da mentira, somos filhos da verdade, somos filhos da luz e não das trevas. E ele diz o seguinte, ele fala do juízo para Satanás. Ele não fala do juízo para você, ele não está falando do seu julgamento, ele não está falando de condenação para a humanidade, ele está falando da condenação para Satanás. Queridos, você, cheio do Espírito Santo, é uma memória, uma mensagem para Satanás, de que Cristo Jesus já o venceu na cruz, de que Cristo Jesus ressuscitou, vencendo a morte, Ele foi assunto aos céus, e o Espírito foi derramado sobre as nossas vidas. É por isso que Satanás te odeia tanto, porque quando você passa, ele sabe, eu já estou condenado, eu já fui culpado, eu já fui julgado, e o meu destino é a perdição, é o fim. Quando Satanás olha para nós, ele sabe que o juízo já está sobre a vida dele. Por isso ele nos odeia tanto. Você é uma mensagem do Espírito Santo que mostra para Satanás que ele já está condenado. E o texto continua dizendo, tenho ainda muito para lhes dizer, mas vocês não podem suportar agora. Porém, quando vier o Espírito da verdade, ele os guiará em toda a mentira, em toda a maldade, em todo o bem, em todo o engano. Ele os guiará em toda a verdade. Ele não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que eu ouvir e anunciará a vocês as coisas que estão para acontecer. Ele me glorificará, porque vai receber do que é meu e anunciará isso a vocês. O que é que o Espírito Santo anuncia? Aquilo que está em Cristo Jesus. Ele fala da justiça, ele fala da verdade, ele fala de Cristo Jesus. Tudo que o Pai tem é meu. Por isso eu disse que o Espírito vai receber do que é meu e anunciar isso a vocês. Queridos, o Espírito Santo fala com os filhos de Deus a respeito da justiça. Ele nos guia na verdade. É verdade a justiça de Deus pela fé em Cristo Jesus.
O Espírito convencerá os filhos da justiça. O Espírito Santo convence você de quem você é em Cristo Jesus. Você pensa assim, eu sou um pecador miserável. Ele fala, você é um filho amado. Você pensa, eu não tenho capacidade, eu sou um zero à esquerda. Ele fala, você é rei, você é sacerdote. Você pensa, eu não consigo fazer nada. Ele diz, tudo você pode naquele que te fortalece. O Espírito Santo nos guia na justiça. No estado perfeito, Ele aponta para o que você verdadeiramente é em Cristo Jesus. Ele não fala das coisas que você não é, Ele fala daquilo que você é em Cristo Jesus. E nós sabemos que Jesus Cristo é a verdade. Nós sabemos que Jesus Cristo é a justiça de Deus. E o Espírito Santo fala a respeito de Cristo Jesus. Queridos, o conhecimento do bem e do mal é inimigo da revelação da verdade. O conhecimento do bem e do mal é inimigo da revelação da verdade. Nossa crise, queridos, é olhar a maldade no mundo e olhar o bem que fazemos como se isso nos libertasse da maldade. Eu vou ser generoso porque daí eu vou ser liberto dessa falta. Eu vou ser generoso porque daí eu vou ter mais prosperidade. Eu vou fazer tal coisa, eu vou ter uma boa obra porque daí Deus vai me recompensar com isso. Eu vou fazer o jejum porque daí Ele vai me trazer a recompensa do meu jejum. Aí eu vou ter méritos diante de Deus. E nós achamos que as coisas boas que nós fazemos vai trazer libertação da maldade. Não vai. A Bíblia nos ensina que é a verdade que nos liberta, e não as nossas boas obras, e não aquilo que fazemos de bem. Queridos, se não for o Espírito Santo nos guiando, não é verdade, não vale a pena, é só desgaste, é só dor de cabeça. É só dor de cabeça. A verdade é o que nos liberta. É a justiça de Deus quem nos justifica. Esses dias um jovem me procurou e disse assim, pastor, o Espírito Santo está falando que eu tenho que tentar ser mais manso. Eu falei, isso é mentira, não é o Espírito Santo. Parece bonito, não parece? Eu tenho que tentar ser mais manso. Queridos, a Bíblia diz que mansidão é um fruto do Espírito. Homem nenhum tem capacidade de produzir. Quem produz é o Espírito Santo em nós. É Ele quem nos capacita. Isso é uma mentira de Satanás. Você tem que tentar ser mais manso. Você tem que tentar ter domínio próprio. Você tem que tentar ser fiel. Você tem que tentar essas coisas. Todas essas coisas são frutos, são capacidade do Espírito em nós. Não tem como produzir, o ser humano não produz. Percebe como é uma armadilha de Satanás usando o bem? Ele diz assim, tente ser mais manso. E aí você vai tentar ser mais manso, você vai conseguir? Não. E aí você vai se frustrar com você mesmo, não vai? E aí você vai se sentir culpado. E aí você vai se colocar debaixo de condenação. E aí você vai achar que não merece nada de Deus. E aí você vai achar que não pode ir à igreja. E aí você vai se afastar do corpo. E aí ele te mata. É uma armadilha através do conhecimento do bem. A verdade é que mansidão é um fruto do Espírito, é na capacidade dEle, é a verdade dEle em mim que produz mansidão. Eu não consigo na minha própria força, eu reconheço que eu preciso de Jesus, eu reconheço que é pela capacidade do Espírito Santo, eu reconheço que se não for por Ele, não for com Ele, eu não posso, e isso coloca a minha vida na verdade, e aqueles que confiam na verdade não serão envergonhados, aqueles que têm a sua vida na luz, encontram paz, alegria, justiça. O conhecimento do bem e do mal é inimigo da revelação da verdade. O bem e mal exaltam a alma e abafam o espírito. Quando eu falo, eu dou um elogio para alguém se sentir capaz, aquilo exalta a alma. Quando eu falo, você tem que tentar ser mais manso, aquilo exalta a alma. Coloca o foco na capacidade do
homem, mas quando eu coloco a minha vida, o meu conselho, a minha instrução na verdade, na justiça, isso exalta e glorifica aquele que me capacita, aquele que me guia, aquele que me dá forças. Isso glorifica o nome de Deus. O conhecimento do bem e do mal exaltam a alma e abafam o espírito. É por isso que o apóstolo Paulo, em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 19, nos orienta: não apaguem o espírito. Como se apaga o espírito? Sendo guiado pelo bem e o mal, pelos sentidos, pelos sentimentos. Eu senti que deveria fazer, eu tive uma dosinha daquela pessoa, então tomei tal atitude, pelos sentimentos, pelos sentidos, pelas circunstâncias. Isso é bem, isso é mal, isso não é verdade. É assim que abafamos o Espírito, negamos a verdade, negamos a justiça, negamos o Espírito Santo. Queridos, eu quero a verdade, não o bem e o mal. A minha oração é que as escamas dos nossos olhos caiam, os nossos ouvidos se abram, para podermos descobrir os mistérios da verdade, para podermos conhecer aquilo que de fato Deus tem para nós, para sermos guiados pelo Espírito e não pelo certo ou errado, não pelo bem ou o mal. O bem e o mal, o certo e o errado são relativos, mas a verdade permanece para o todo, o sempre. Queridos, um dos maiores erros nossos é fazer o que é bonito aos nossos olhos. Parece bonito algumas atitudes, parece bonito o politicamente correto, parece bonito algumas coisas, mas isso não é verdade. Isso não é aquilo que o Espírito Santo nos orienta através da palavra de Deus. É só bonito aos nossos olhos. Quer ver? Existem países no mundo que é certo, parece bem, punição por pena de morte, não existe? E existem lugares no mundo onde parece errado, parece mal, punição por pena de morte, não é isso? E nós discutimos certo e errado, bem e mal. Gastamos tempo e tempo e tempo discutindo, mas a verdade é que a vida é um presente de Deus. Eu e você gastamos muito tempo discutindo o bem e o mal. Nós brigamos nas redes sociais pelo bem e pelo mal, pelo certo e pelo errado, por aquilo que é relativo. Eu e você brigamos em reuniões de família, em almoço de família, pelo certo e pelo errado, pelo bem e pelo mal. Eu e você discutimos nos grupos familiares o bem e o mal, o certo e errado. Mas, queridos, se o nosso Pai é Deus, o que Ele diz, isso basta. É isso que basta, é isso que guia as nossas vidas. Eu não estou nem aí se a minha opinião seria melhor, seria pior. O que Ele diz, basta. Devemos nos curvar diante da verdade do nosso Pai Celestial e vivermos a vida da justiça, amadurecermos. O Espírito Santo nos guia na palavra do nosso Pai Celestial. Em 2 Timóteo capítulo 3, versículos 16 a 17, a Bíblia nos ensina o seguinte: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a educação na justiça. Não é perfeita demais a Bíblia? É perfeita demais, não é? Toda a Escritura, toda a palavra de Deus, toda a Bíblia é inspirada por Deus e útil para a correção, repreensão, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja teleios, seja perfeito, maduro, adulto e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Como o Espírito Santo nos guia, soprando a palavra da justiça, da verdade em nossos corações. Queridos, uma palavra rema é a palavra de Deus soprada pelo Espírito Santo em nossos corações. O Espírito então nos guia na justiça,
A palavra é inspirada por Deus para o ensino, para a repreensão, para a correção e educação na justiça. Deixa eu trazer uma curiosidade para você. Aquela expressão inspirada por Deus, no grego, é theopneustos. Theopneustos. Theo é Deus e pneu é ar. Quantos de vocês já viram um pneu? Por que ele é pneu? Porque ele é cheio de ar. Quantos de vocês já viram um pistão pneumático? Ou seja, que você enche de ar. Então, theopneustos é ar, é sopro, é fôlego. Esse texto está nos ensinando que toda a Escritura recebeu o fôlego de vida de Deus dentro dela. Não, mas o que eu estou ensinando, que a palavra de Deus está nos ensinando, é que o próprio Deus soprou o seu fôlego de vida dentro de cada palavra das Escrituras. E quando nós nos relacionamos com a palavra da justiça, isso nos edifica, isso nos corrige, isso nos educa na justiça. Deus soprou dentro de cada palavra das Escrituras para te dar vida e te dar capacidade. Queridos, uma palavra da Escritura te dá habilidades que palavras quaisquer não dão. Na palavra de Deus, a palavra de Deus é espírito e vida. As boas obras que realizamos devem estar baseadas na verdade e não no conhecimento do bem. As boas obras que realizamos devem estar baseadas na verdade e não no conhecimento do bem. Se o Espírito Santo não soprou uma palavra da verdade nos nossos corações, não devemos fazer. Porque é essa palavra que irá nos sustentar com vida e habilidades para executarmos as boas obras. A palavra de Deus é inspirada com o próprio fôlego de Deus. Na vida natural, você tem vida por fazer a troca gasosa nos seus pulmões. Quando você inspira e expira. Você traz o oxigênio, solta o gás carbônico. É isso, né? Estou bem na aula de biologia. Nós vivemos assim. Mas na vida espiritual, nós vivemos a vida espiritual, você tem a vida do Espírito por receber a palavra de Deus. O seu espírito cresce, amadurece por você se relacionar com a palavra de Deus, que é inspirada com o próprio fôlego de Deus. Isso nos dá vida perfeita, vida madura, vida adulta, vida completa. É na justiça que aprendemos nossa identidade. É na justiça que nós aprendemos confiança, descanso, paz, proteção, propósito. É na verdade que conhecemos a nós, conhecemos a Deus, conhecemos o próximo, pois o Espírito Santo aponta para Cristo Jesus. O Espírito Santo nos guia na palavra, apontando para quem somos em Cristo, guia na verdade, guia na Bíblia, pela Bíblia. O texto nos ensina que os que são guiados pela palavra inspirada por Deus são perfeitos. São maduros e também são perfeitamente capacitados para toda boa obra. Se você se alimenta da palavra de Deus, você é capacitado pela palavra para executar tudo aquilo que você faz. Você quer ser um bom pai, se alimente da palavra de Deus. Você quer ser um bom empresário, se alimente da palavra de Deus. Você quer ser um bom estudante, se alimente da palavra de Deus, porque ela é perfeita na justiça para nos dar capacidade, perfeita habilidade para toda boa obra. O Espírito nos guia na palavra. O Espírito nos guia na verdade. O Espírito nos capacita à perfeição. Mesmo que isso seja contrário a todo conhecimento do bem e do mal, Ele nos guia na verdade. Mesmo que essa verdade nos leve a perder a própria vida. Devemos nos agarrar à verdade, devemos permanecer com a verdade, mesmo que isso confronte todo o conhecimento do bem e do mal. Pedro, quando for mais velho, quando você for maduro, você será guiado até mesmo a sua morte. Ser guiado é vida de pessoas maduras. Esses dias eu estava escutando a mensagem de um pastor coreano. E ele
é da época onde o Partido Comunista da Coreia estava perseguindo o povo cristão. E eles estavam capturando então os ministros do Evangelho, os pastores. Estavam prendendo, estavam torturando, estavam matando. Mas teve um dos testemunhos, uma das ações, um dos momentos, onde eles não prenderam apenas o pastor, eles prenderam o pastor, a esposa e os 2 filhos. E eles colocaram eles então dentro de um buraco, de joelhos, e o ministro comunista lá, o ministro do Partido Comunista lá da Coreia, ele disse assim: o Senhor tem corrompido o conhecimento, a educação coreana com os seus ensinamentos a respeito de Jesus. Isso não condiz com a crença coreana, isso não condiz com o que nós pensamos que é bom para nós aqui na Coreia. E nós queremos propor algo para você, pastor. Se você negar esses ensinamentos e nunca mais pregar e falar a respeito disso, nós deixamos você e a sua família viver. Mas se você não negar, nós vamos enterrar você, sua esposa e seus filhos vivos. Quando os filhos dele ouviram isso, eles começaram a ficar preocupados, agitados e dizer: papai, papai, faz alguma coisa, papai, ajuda a gente, liberta a gente disso, tira a gente disso, papai, diz o que ele quer, papai, 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 papai. Imagine todos de joelhos no buraco e os 2 filhos dizendo: papai, papai, papai. De repente aquele homem ficou em pé e antes que ele dissesse qualquer coisa, a esposa dele puxou ele, olhou para ele nos olhos dele e disse assim: está tudo bem. Aquele homem ficou calado com a notícia dela. Ela olhou para os seus filhos e disse assim: parem de reclamar. Hoje nós vamos jantar com o Rei dos Reis. Eles começaram a cantar um hino e as pessoas começaram a encher aquele buraco de terra. E eles foram cantando aquele hino até a morte. Queridos, pelo bem, eu e você salvaríamos os nossos filhos. Pelo bem, eu e você livraríamos as nossas esposas dessa situação. Pelo bem, o certo seria libertar os nossos filhos. Mas a verdade é que nada neste mundo vai permanecer. Bem, seria salvar a esposa. Mas a verdade é que nossa segurança está nos braços do nosso Pai Celestial. Pelo bem, nós negaríamos até Cristo, mas pela verdade, nós permanecemos até a morte. Assim como Pedro foi guiado até a morte, essa família também foi guiada até a morte. Não importa as circunstâncias, não importa o que aconteça, não importa o diagnóstico, não importa o que o mundo diga, não importa se eles falem que é mal, se eles falem que é bom, não importa. Não importa, quando o Espírito Santo sopra a verdade em nossos corações, nós nos tornamos inabaláveis, nós nos tornamos perfeitos, nós nos tornamos maduros, nós nos tornamos completos. Quando o Espírito Santo sopra a palavra da justiça, nós sabemos quem somos, nós sabemos em quem estamos guardados e de onde vem o nosso socorro, aonde nós estamos posicionados. Não importa as circunstâncias, quando Ele sopra a verdade em nossos corações, nós nos tornamos inabaláveis. A verdade confronta o conhecimento deste mundo e o Espírito Santo nos conduz, nos guia na verdade. Assim como Pedro seguiu a verdade até a sua morte, aquela família do testemunho também. Como ser guiado pelo Espírito Santo? Conhecendo a palavra de Deus, conhecendo a palavra da justiça, da verdade, permitindo que o Espírito Santo sopre essa palavra em nossos corações. Aqueles que são filhos maduros são guiados pela verdade, têm os olhos iluminados e os ouvidos abertos para a orientação do Espírito Santo de Deus. Eu quero concluir lendo o Evangelho de Mateus, capítulo 13, versículos 13 a 17, que diz assim:
Por isso, porque eles são cegados no seu entendimento, porque eles são mais apegados ao conhecimento do bem e do mal. Por isso, falo com eles por meio de parábolas, porque vendo, não veem, e ouvindo, não ouvem nem entendem. Assim, nele se cumpre a profecia de Isaías: ouvindo vocês ouvirão, e de modo nenhum entenderão. Vendo vocês verão, e de modo nenhum perceberão. Porque o coração deste povo está endurecido pelo conhecimento do bem e do mal. Ouviram com os ouvidos tapados e fecharam os olhos, para não acontecer que vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, entendam com o coração, se convertam e sejam por mim curados. Mas bem-aventurados, porém, são os olhos de vocês. Bem-aventurado, porém, são os nossos olhos, porque veem. E bem-aventurados são os nossos ouvidos, porque ouvem. Pois em verdade lhes digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vocês estão vendo, mas não viram, e quiseram ouvir o que vocês estão ouvindo, mas não ouviram. Bem-aventurado é você por conhecer o Espírito Santo de Deus. Bem-aventurado é você por conhecer as Escrituras. Bem-aventurado é você por conhecer a palavra da justiça, a palavra da verdade, a palavra que nos guia, que nos conforta, mostra quem somos, a palavra de Deus que nos traz vida e nos capacita até vivermos uma vida perfeita. Bem-aventurados somos nós, que temos os olhos iluminados para conhecermos os mistérios que estão escondidos em Cristo Jesus. Bem-aventurados somos nós, que temos os ouvidos abertos para o direcionamento do Espírito Santo de Deus. A Bíblia diz que alguns têm ouvidos, mas não ouvem. E é por isso que nós oramos hoje declarando ouvidos abertos, olhos iluminados, para conhecermos as verdades e os mistérios de Cristo Jesus, para estarmos com os ouvidos abertos, para sermos guiados na verdade e na justiça. Queridos, nós declaramos uma igreja madura, experimentada na palavra da justiça, inspirada por Deus, corrigida por Deus, educada por Deus, repreendida por Deus, na palavra da justiça. Ele está aqui neste momento e Ele nos convence da justiça, nos guia em toda a verdade. Ele está dizendo para você: ei, você pode todas as coisas naquele que te fortalece. Ele está dizendo para você, porque você medita na palavra do Senhor, você é como árvore plantada junto ao ribeiro de águas cristalinas, as suas folhas não murcham, tudo que você faz prospera, você dá fruto na estação própria. Ele está dizendo: eu sou um Espírito que te capacita, eu sou o Espírito que te leva à verdade, eu sou o Espírito da justiça, eu sou o Espírito da verdade. Ele está dizendo: ei, você tem um espírito de excelência. Quando você está preocupado se você consegue tomar as decisões ou não, Ele está falando: eu sou o espírito de conhecimento, eu sou o espírito de inteligência, eu sou o espírito de sabedoria, eu sou o espírito de luz, eu sou o espírito de excelência. Sou eu quem te capacito, sou eu quem te conduzo, sou eu quem te levanto, sou eu quem te fortaleço. Quando você diz: eu não sei se tem mais jeito, ou quando você confia demais nas suas obras, Ele está dizendo: abra mão de você mesmo, amadureça, confie em mim, venha comigo, seja engrandecido, seja amadurecido pela palavra de Deus. Viva dias de glória, viva dias de vitória, viva dias de reinado sobre a terra. Aí está a capacitação do Espírito sobre as nossas vidas, a verdade sendo revelada aos nossos corações, o Espírito Santo nos conduzindo, nos guiando. Continuem abençoados.